santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste terceiro sábado do mês de fevereiro de 2026, sábado, dia 14 de fevereiro. Prosseguir então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, com a série de mensagens que nós estamos sobre o julgamento do grande trono branco. É bem verdade que já vimos 8 partes dessa série. A primeira parte que nós vimos há 8 semanas atrás, que tem como tema o que é o julgamento do grande trono branco e quando sucederá na agenda de Deus esse grande e terrível dia. A segunda parte que tem como tema a destruição dos anjos caídos presos no Tártaro e no grande rio Eufrates. A terceira parte que tem como tema a destruição de Satanás, da besta, dos falsos profetas e todo o império das trevas. A quarta parte que tem como tema quem é um juiz do julgamento do grande trono branco. A quinta parte que tem como tema o desaparecimento da criação diante da presença do Eu Sou que Sou, a terra, o céu, o universo, o cosmos. Todos fugiram de terror e medo diante dele. A sexta parte que tem como tema a instalação do ancião de dias dos tronos, dos 24 anciões na sala do julgamento do grande trono branco. A sétima parte que tem como tema a instalação das miríades celestiais na sala do julgamento do grande trono branco. E a oitava parte que vimos a semana retrasada, que tem como tema quem são os criminosos e as criminosas que irão de comparecer perante a sala do julgamento do grande trono branco e aonde elas estão localizadas. Hoje então vamos conhecer a nona parte dessa série de mensagens. Essa nona parte, meu amigo, minha amiga, é a maneira como é que Deus ele faz, que é para poder incriminar aqueles que tentam se justificar diante dele. Eu vou fazer oração e na sequência o Espírito Santo irá administrar por intermédio do missionário, como sempre, em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um privilégio estar em oração diante da Tua eterna e santa presença. O Senhor tomou a boca do profeta Isaías no capítulo número 66, versículo número 1 e 2 do seu livro, quando ele declara o seguinte aqui: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa me edificarei vos? Ou qual será o lugar do meu descanso? Eu mesmo fiz todas essas coisas e todas as coisas foram feitas por mim, diz o Senhor. O Senhor tomou a boca do profeta Abacuque no seu livro, no capítulo 2, versículo 20, quando ele declara o seguinte aqui: o Senhor está, porém, no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Salomão ele declara o seguinte que habitaria Deus na terra, nem os céus, até os mais altos céus podem conter, quanto mais essa casa edificada por mãos humanas. E o salmista no capítulo 93 do seu livro, no versículo 12, ele declara o seguinte que desde a antiguidade do teu trono está firme, tu és desde a eternidade. Santo Deus, o Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus benditos santos mandamentos. Santo Deus, que o Senhor venha tomar a direção dessa nona parte, que a minha matéria humana ela venha a ser reduzida a pouco, e que o teu Espírito possa ministrar por intermédio de mim. Eu que eu lhe peço e lhe agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário glória a Deus, amém e graças a Deus. Para esta nona parte da série de mensagens que nós estamos sobre o julgamento do grande trono branco, está em 8 textos do cânon sagrado. O primeiro está no livro do profeta Daniel. Daniel capítulo número 7, versículo número 10. Daniel declara o seguinte aqui: um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam. Miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. O segundo texto que vai corroborar esse texto de Daniel está no livro do profeta Malaquias. Malaquias capítulo número 3. Livro de Malaquias. Malaquias capítulo número 3, versículo de número 16. O profeta Malaquias declara o seguinte aqui: então os que temiam ao Senhor
falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia o que falavam, e um memorial estava escrito diante dele. O terceiro texto está no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo número 20, Apocalipse capítulo número 20, versículo de número 12, diz o texto sagrado que vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E o quarto texto está no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo número 12, versículo de número 36. Cristo ele declara dizendo o seguinte aqui: digo-vos a verdade, de toda a palavra frívola que os homens falarem, hão de prestar contas no dia do juízo. E o quinto texto está na Epístola de Paulo aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 16. Paulo, ele tomado pelo Espírito, ele declara o seguinte aqui: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, há de julgar o segredo do coração dos homens segundo o meu Evangelho. E o sexto texto está na Epístola de Paulo a Tito, capítulo número 1, versículo número 15. Paulo declara para o seu filho na fé, Tito, dizendo o seguinte aqui: todas as coisas são puras para os impuros, todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros, os descrentes, nada é puro. Tanto a mente como a consciência deles está corrompida. E o sétimo e penúltimo texto está no livro de Salmos, Salmos capítulo número 69, Salmos capítulo número 69, versículo número 28, diz o texto sagrado que sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos com justos. E o oitavo texto, que é para essa nona parte, está no livro de Apocalipse, capítulo número 20, versículo número 15. João ele declara o seguinte aqui: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa nona parte da série de mensagens que nós estamos sobre o julgamento do grande trono branco, a nona parte ela tem como tema a abertura dos registros dos livros. Primeiro, o livro da lei de Deus. Segundo, livro memorial. Terceiro, livro dos pecados. Quarto, livro do segredo do coração dos homens. Quinto, livro da consciência. Sexto, livro do evangelho. E sétimo, o livro da vida. Missionário explica essa nona parte. No livro do profeta Daniel, no capítulo 7, versículo número 10, como é uma das bases, esse texto para essa série de mensagens, Daniel declara no versículo 10, dizendo o seguinte, que um rio de fogo diante de Deus manava diante dele. Milhares e milhares o serviam, miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriam-se livros. No livro de Apocalipse capítulo 20, versículo de número 12, João ele tem uma visão idêntica, dizendo o seguinte, que viu os mortos grandes e os pequenos, no caso os criminosos e as criminosas, postos diante de pé. Então se abriram livros, e ainda o outro livro, o livro da vida. Eu fui pesquisar. A palavra livro significa documento, registro, objeto que é escrito, é estampado, memórias, registros, informações que nós precisamos, ou que serve como ensino, ou como também que é para se servir como defesa. Na semana retrasada nós vimos a oitava parte, que tem como tema, sobre quem são os criminosos e as criminosas que irão de comparecer perante o julgamento do grande trono branco, e onde eles estão localizados. Vimos que são todos os discípulos de todas as épocas, de todos os tempos, de todas as épocas, que morreram na condenação do pecado. Só que, para além deles ressuscitarem e eles forem postos em pé diante dos tribunais do julgamento do grande trono branco, Deus ele vai usar os livros. Você vê que fala no plural. Eu fui pesquisar, existem inúmeros livros que
Deus irá te julgar no julgamento do grande trono branco, que é para incriminar os criminosos e as criminosas, nos casos ímpios que morreram sem Deus, que é para eles não se defenderem. Na sala do julgamento diante do grande trono branco, nós sabemos que quando tem um julgamento aqui na terra, os criminosos réus, eles têm direito a consultar, ter um advogado como defesa, que é para poder lhes defender e que é para ver como alternativa, que é para eles poderem se escapar dos crimes que eles cometeram. Mas só que nesse julgamento do grande trono branco, os réus, que são os ímpios, os criminosos e as criminosas, eles não vão ter escapatórias, porque livros serão abertos. Mas o Espírito do Senhor me iluminou 7 livros. O primeiro livro que o missionário quer partilhar com vocês, que Deus iluminou meu coração, é o livro da lei de Deus. Aqui seria a Torá. O que é a Torá, missionário? A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada. O Pentateuco, Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E a Torá, que são os livros da lei de Deus, ela será usada, que Deus irá de usar, que é para incriminar, que é para acusar os principais sacerdotes. Você se lembra, meu amigo, minha amiga, que na época de Jesus, quando Jesus ele veio, que os principais sacerdotes, eles, quando queriam encontrar falha no ministério de Jesus, eles usavam a lei de Moisés, que no caso é a lei de Deus, é a lei de Torá. E uma das coisas que eles usavam muito, que criticavam Cristo de ambas as leis de Moisés, eles falavam que não era lícito trabalhar no sábado. Olha, hoje, no mundo inteiro, nós conhecemos uma igreja evangélica, eu não vou dar o nome por ética, que eles guardam a lei do sábado. Eu fui pesquisar a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Ela contém, porque nós conhecemos da Torá os 10 mandamentos, né? Que Deus ele havia estampado, que serviu como símbolo, né? De não matar, não adorar os outros deuses perante mim, honra o teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Esses são os 10 mandamentos, mas só que a lei de Deus, que é a Torá, que são os 5 primeiros livros, não contém, esses são os mais famosos, mas a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, ela contém 613 leis. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Efésios, capítulo 10, versículo 18, ele declara o seguinte, que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de Deus, mas isso não vem de vós, é dom de Deus. E o apóstolo Paulo, ele usa muito esse termo nas suas epístolas, dizendo o seguinte, que pela lei ninguém será salvo. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Já que se você se coloca na posição de obedecer a lei de Deus, a Torá, você tem que obedecer todas as leis. E você vê que essa igreja evangélica, que eu não vou dar o nome por ética, eles são muito rigorosos em guardar o sábado. Mas só que, meu amigo, minha amiga, assim conforme eles guardam o sábado, eles desobedecem outras leis. E a lei de Deus, a Torá, Jesus Cristo, que é o juiz principal, ele irá de usar, que é para incriminar, que é para condenar os sacerdotes, os principais da lei, porque eles criticavam Cristo quando Cristo fazia milagre no sábado, como também no caso da mulher adúltera, mencionada no Evangelho de João capítulo 8, quando ela foi pega em flagrante cometendo o ato de adultério. Os principais sacerdotes, eles trouxeram aquilo como uma defesa, que é para poder encontrar motivo, que é para levar Cristo no sinédrio, assim poder lhe matar, dizendo o seguinte, olha, mestre, a lei de Moisés manda matar, isso está escrito na Torá, que é a lei de Deus. E o que é que tu dizes que é para fazer? Cristo, ele baixando a cabeça, ele escreve com Deus, dizendo o seguinte, olha, quem não tem pecados, seja o primeiro a tirar pedra nessa mulher adúltera. E eles começaram a se retirar, desde o maior até o menor. Sabe por quê? Porque eles não guardavam toda a lei de Moisés. E essa igreja evangélica, eles são muito rigorosos em guardar o sábado, mas eles infligem a lei de Deus. Eu não tenho o direito de julgar ninguém, mas se você, meu amigo, minha amiga, se considera um rigoroso em guardar a lei de Deus, você, se não tomar cuidado,
você irá de comparecer perante o julgamento do grande trono branco, porque a lei de Deus, ninguém será salvo pela lei. A salvação é pela graça, não será pela lei de Deus. A lei de Deus, a Torá, estará presente nos tribunais do julgamento do grande trono branco, que é para Cristo incriminar a todos aqueles que se colocam em guardar toda a lei de Deus, mas não cumprem por total, porque são 613 livros. O segundo livro é o livro memorial, que é mencionado no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo número 16. Malaquias declara dizendo o seguinte, que vi perante aqueles que temem o Senhor, eles estavam conversando um com os outros, e vi escrito diante dele um livro memorial diante do Senhor. Eu fui pesquisar, o livro memorial, meu amigo, minha amiga, aqui é escrito diante do Senhor e perante aqueles que o temem, são o livro das boas obras. Nesse livro está registrado toda a obra de sacrifício que os justos eles fazem. Por exemplo, que quando você que é filho de Deus, que é filha de Deus, você vence uma tentação, você jejua, você se santifica, você acorda de madrugada que é para fazer o teu devocional ao Senhor, você não mente, você faz aquilo que é correto. Quando você faz boas obras, você ajuda, você evangeliza, você prega a palavra de Deus, você vai visitar os presos, você vai ao orfanato, você faz obras de caridade, você faz coisas boas. Isso é marcado no livro memorial. O livro memorial é o livro das memórias, que Deus ele vai marcar todas as obras de sacrifício que os filhos, que as filhas de Deus, eles fazem para o Senhor diariamente. Quando você decide viver uma vida de santidade, quando você decide se afastar do pecado, quando você decide andar nos caminhos de Deus, quando você decide não adulterar, não roubar, fazer aquilo que é correto e que agrada ao Senhor, não pecar contra Deus, essas boas obras que você faz, meu amigo, minha amiga, é escrita no livro memorial. Por isso que Malaquias ele usa esse termo no seu livro, no capítulo 3, versículo número 17, ele declara que eu vi, olhei e vi perante aqueles que temem o Senhor, eles conversavam um ao outro, e diante do Senhor havia escrito diante dele um livro memorial. O livro memorial é o livro das boas obras, aonde Deus ele escreve todo o ato de sacrifício que os filhos e as filhas de Deus fazem. E o terceiro livro esse vai esquentar, meu amigo, porque esse é o livro que vai mostrar as obras dos ímpios e que eles não vão ter como se defender. É o livro dos pecados. Sabe o que está escrito nesse livro, meu amigo, minha amiga? Os pecados que os ímpios cometeram. E um dos pecados que eles cometeram, que esse Cristo ele citou, o livro dos pecados, por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo número 12, versículo número 36, Cristo declara o seguinte, que em verdade vos digo que toda palavra frívola, ociosa, que os homens falarem, hão de prestar conta no dia do juízo. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo número 29, declara o seguinte, que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim toda palavra que seja boa para edificação. Sabe o que é palavra torpe? Sabe o que é palavra frívola? São palavras podres, são palavrões, são palavras de maldição que saem da boca das pessoas. Olha, se você prestar atenção hoje, se um dos pecados que mais os homens e as mulheres que estão dentro e fora da igreja cometem é falar palavras torpes, é falar palavrão. Você vê que as pessoas falam tantos palavrões, tantas palavras obscenas, tantas palavras sujas que saem da boca das pessoas, que é o cotidiano dele, virou o estilo de vida dele normal. Você vê que você se entrar nas redes sociais de muitos, o que muitos publicam são palavras torpes, são palavrões. Mas Cristo ele declara dizendo o seguinte, que a boca fala o que o coração está cheio. Sabe por que as pessoas falam palavrões? Sabe por que as pessoas falam palavrões, palavras torpes? Porque é o que está no coração, na mente das pessoas. Essas palavras que as pessoas falam diariamente, porque tem pessoas que
eles acordam a falar palavrões, eles passam o dia a falar palavrões, ele está conversando com alguém que é membro, amigo da família dele, ele fala uma palavra de palavrão, porque o coração dessas pessoas está contaminado. Essas palavras torpes, podres, que as pessoas falam, elas irão te prestar conta no dia de hoje. Por isso que o apóstolo Paulo, ele adverte aos cristãos da igreja de Éfeso, para não falarem palavrões, mas que as palavras dele sejam palavras santificadas, sejam palavras boas para edificação. Sabe, olha, a boca fala o que o coração está cheio. Se o coração da pessoa está cheio de pecado, ela não vai conseguir falar coisas boas. Vai sempre sair palavrões, palavras sujas da boca dessas pessoas. E os criminosos e as criminosas estão diante do julgamento grande tudo branco. As palavras que eles falarem estarão registradas, mas só que no livro dos pecados não serão só as palavras torpes, estará registrado lá os pecados de adultério. Olha, tem um pecado que a maior parte das pessoas vão cometer no dia de hoje, que vai estar registrado no livro dos pecados, que os anjos de Deus eles vão anotar. É o pecado da fornicação, o pecado do adultério. Olha, hoje é dia 14 e nós sabemos hoje no mundo inteiro, o mundo ele comemora, para aqueles que são pagãos, para aqueles que não têm a mente de Cristo. Eles comentam, o mundo está a comemorar o dia 14, o dia dos namorados. Olha, se você pesquisar, esse dia 14, se você pesquisar, entrar bem nas informações, é um dia que os hotéis, os motéis, eles ficam abarrotados, eles ficam cheios. Sabe por quê? Porque é o dia, meu amigo, minha amiga, que muitos jovens, que muitas raparigas que não são casadas cometem um pecado da fornicação, do adultério. O que é a fornicação, adultério missionário? É a prática sexual fora do casamento. Toda a prática sexual é cometida nesse dia. E esses pecados sexuais que as pessoas cometem vai estar registrado no livro dos pecados. O pecado das palavras podres, o pecado da fornicação, o pecado da mentira, o pecado do roubo, o pecado do assassinato, o pecado da feitiçaria, o pecado da idolatria. Todos os pecados que os ímpios eles cometeram de todos os tempos, todas as épocas, vai estar registrado no livro dos pecados. E o quarto livro, meu amigo, minha amiga, porque são vários, o Espírito Santo me iluminou 7, mas esse quarto também é interessante, porque Paulo ele declara na Epístola aos Romanos capítulo 2, versículo de número 16, ele declara o seguinte, que no dia em que Deus há de julgar o segredo do coração dos homens, por meio de Jesus Cristo do meu evangelho. Olha, sabe o que é isso, meu amigo, minha amiga? Foro íntimo. E o único que tem o poder de julgar foro íntimo é Deus. Porque Jeremias capítulo 17, versículo número 9, Jeremias ele fala o seguinte, que enganou-se o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Sabe quem consegue julgar ou ver foro íntimo? Aquilo que está dentro do coração do homem é o próprio Deus. Eu te falei que esse julgamento, esse tribunal, os ímpios não vão conseguir se defender, porque estará registrado. Quando se fala do segredo do coração, tu está a falar de pensamentos, de sentimentos, de pecados escondidos que os homens não viram, mas Deus ele viu. Sabe aquele pecado de estimação que as pessoas têm o interesse e cuidam dele e viram um estilo de vida? E tem pessoas ele, por exemplo, ele traiu o seu parceiro, ele traiu a sua parceira não sabe, mas ele sabe. Ele desejou cobiçar a mulher do seu vizinho, a mulher do seu próximo, ele matou no pensamento, ninguém viu, mas Deus ele viu. Deus ele vai julgar. O livro do segredo do coração dos homens estará anotado os pecados que os homens cometeram, que os ímpios cometeram em pensamentos, em palavras. E o quinto livro, meu amigo, minha amiga, esse é interessante, é o livro da consciência. Paulo, na sua epístola a Tito, capítulo 1, versículo 15, ele declara o seguinte, que para os puros todas as coisas são puras, mas para os
crentes, os ímpios e os impuros, nada é puro, tanto a mente como a consciência deles estão cauterizada. O livro da consciência, meu amigo, minha amiga, é o livro que Deus ele vai ativar, é o livro que Deus ele vai usar, que é para condenar aquelas pessoas que viveram nessa vida, que falavam que Deus não existe, como também poderia ser definido como o livro da natureza, que tentarão de se justificar diante de Deus, porque Paulo ele declara o seguinte, que em Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27, ele declara, versículo 27 e 28, que todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Ele fala que as coisas que existem, a criação, o universo, o cosmos, a natureza, todas elas existem para que os homens ficam inexcusáveis. O livro da consciência, Deus ele irá de usar, que é para acusar aqueles homens, aquelas mulheres que vão tentar se justificar diante de Deus, que viram o mar, viram a natureza, viram os animais, viram tudo e falaram que isso é obra do acaso. O livro da consciência estará presente no julgamento do grande trono branco, que é para acusar eles, porque tudo isso são obras inexcusáveis da existência de Deus. Deus ele deixou o universo, deixou o céu para falar: olha para o universo, olha para você, eu existo para que os homens fiquem inexcusáveis. E o sexto livro, o penúltimo que o Espírito iluminou para mim, dentre tantos que existem, é o livro do Evangelho. Esse livro aqui, sabe, Deus ele vai usar para quem, meu amigo, minha amiga? Para aqueles que apostataram, abandonaram a fé cristã. Olha, tem muitas pessoas que irão de me visualizar, que irão de me ouvir. Um dia eles foram cristãos, um dia eles se batizaram nas águas, um dia eles receberam o Espírito Santo, mas eles se apostataram, abandonaram. Quando estou a falar sair da igreja, você pode estar de acordo com um sistema de dogma denominacional e sair e continuar a seguir o caminho de Deus. O livro do Evangelho, Deus ele irá de usar para aqueles que se apostataram. Eles conheceram a palavra de Deus, eles experimentaram o manancial espiritual, mas eles abandonaram, se apostataram, se afastaram de Deus, da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo. Paulo ele fala penso que é na Epístola de Gálatas, se não estou enganado, Efésios, que Demas me abandonou amando o presente século. O livro do Evangelho, Deus ele há de usar, que é para incriminar aqueles que abandonaram a Deus, que é para amar o presente século. O presente século está a se falar, meu amigo, minha amiga, está a se falar desse mundo mau e pecaminoso que é dirigido e governado por Satanás. E o sétimo e último livro, Paulo ele declara, o salmista no livro de Salmos, capítulo número 69, versículo número 28, ele declara o seguinte, que sejam riscados do livro da vida e não sejam escritos com justos para sempre. Apocalipse capítulo 20, versículo número 15, João ele fala o seguinte, que e se alguém não for achado no livro da vida, esse foi lançado para o lago de fogo. Olha, o livro da vida, meu amigo, minha amiga, é o livro que está registrado o nome dos salvos, de todos aqueles homens, mulheres, crianças, adolescentes que entregaram a sua vida para Cristo Jesus, que pagaram preço, que viveram toda a vida devocionando ao Senhor, que viveram em santidade, que se afastaram do pecado, ou que morreram sendo cristãos, morreram fazendo a coisa certa, fazendo a vontade de Deus. O nome dos salvos estará escrito no livro da vida. A pergunta é, meu amigo, minha amiga, se você morrer, para onde a tua alma irá? Será que o teu nome está inscrito no livro da vida ou não? Porque, meu amigo, minha amiga, ninguém vai se defender. O julgamento do grande trono branco, meu amigo, minha amiga, Deus ele vai fazer uma limpeza na história da humanidade. E você que talvez está me ouvindo, que você é ateu, você é ímpio, você não acredita, Deus ele vai usar o livro da consciência, o livro da natureza, que é para poder te fazer entender, ou mesmo todos estes livros, que é para fazer entender que, olha, que ninguém irá de passar ileso diante de Deus.
Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz o Senhor Sagrado que façamos homens à nossa imagem e semelhança. Você e eu, nós somos uma representação visível da existência do Deus invisível. Tem um Deus assentado no trono que é parecido com você, mas a questão é se você morrer, você será salvo ou você irá de morrer como ímpio e comparecer no dia do julgamento grande trono branco. Espero que essa nona parte sobre a abertura desses 7 livros e dos demais que o Espírito iluminou o meu coração, o livro da lei de Deus, o livro memorial, o livro dos pecados, o livro do segredo do coração dos homens, o livro da consciência, o livro do evangelho, o livro da vida, nos ajuda a refletir que Deus ele quer que a gente se posicione e venha se entregar para Ele, amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por me usar, obrigado por o Senhor ministrar por intermédio de mim, que o Teu Espírito possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo, da justiça, aterrorizar ela, ajudar ela a abrir os olhos e a tomar a decisão enquanto ela está viva, respira, que é para ela não vir morrer na ignorância e aparecer no julgamento grande trono branco e ser condenada pelo Senhor. Só tenho que louvar e agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga ao missionário glória a Deus, amém e graças a Deus. Arranque tudo quanto é entendimento e lembra, Deus te ama. Desejo estar com vocês na 10ª parte dessa série de mensagens da série de julgamento grande trono branco. Um forte abraço, até a próxima, tchau.